Olá, pessoal. Estamos aqui com Diálogos com Dani. Muito feliz. Eu queria passar alguns recados para vocês antes de apresentar a minha convidada. Para você que está no YouTube, se inscreva no canal para que você tenha acesso aos vídeos novos e aos novos convidados do podcast. Para você que está no Spotify, avalie o Spotify de preferência com 5 estrelas para que esse episódio e outros mais cheguem a mais pessoas. Hoje eu estou feliz da vida, eu estou com a doutora Ana Carolina Machado, médica, endocrinologista, a minha médica. E aí ela está aqui porque ela já esteve no Diálogos online comigo, teve uma repercussão muito grande e pediram para que ela voltasse. Doutora, muito obrigada por estar aqui. Olá, boa tarde. Eu que agradeço a todos, né, e principalmente pela Dani pelo convite. É um prazer para mim estar aqui. E um prazer também, principalmente, nos conhecendo, né? É. E retornar aqui, né, para esclarecer, para a gente ter esse bate-papo, para mim é uma honra. Doutora Carol, assim vou lhe chamar, pela Sim? nossa intimidade, nossa amizade também. Mas eu queria deixar claro para as pessoas o seguinte: você é uma médica endocrinologista, uma das poucas que eu vi, de que olha o paciente de uma forma mais global. Então, no sentido, não é somente vamos tratar os sintomas. Você é aquela médica que você começa a perguntar sobre todas as nuances do paciente. Então, desde do que acontece dentro da minha casa até dentro do meu relacionamento, Sim. né? Dani, porque a doença, né, a maioria, ela é multifatorial. Então, para você tratar um paciente, você não tem que saber só o exame. Então, por exemplo, você vai tratar a tireoide, Tá. né? É só a tireoide, você vai olhar simplesmente o TSH e o T4, que são os hormônios da tireoide, que controlam o eixo da tireoide, né? A glândula tireoidiana. Não, você tem que olhar um todo do paciente. Então, você tem que saber como ele está se alimentando, se ele dorme, como está a vida dele pessoal, o trabalho, porque vários aspectos podem influenciar o peso dele, porque vários aspectos influenciam na dosagem de vários hormônios. Os hormônios são substâncias muito sensíveis e elas têm interferência de vários fatores do dia a dia da pessoa. Uhum. Então, assim, às vezes ele vem com uma queixa que ele fala, não, doutor, eu acho que eu tenho problema de tireoide, porque eu Tá. estou sentindo isso, isso, isso. São sintomas que se correlacionam com um monte de doenças e não só doenças, mas alterações psicoemocionais do seu dia a dia. Então, a gente precisa ter a conversa e entender o que está acontecendo com aquele indivíduo. E aí, sim, durante essa conversa, esse bate-papo com o paciente, a gente começar a elaborar as nossas hipóteses diagnósticas. Tá. Porque a medicina, ela precisa ter a anamnese, que a gente chama isso há muito tempo, que as pessoas esqueceram disso. A gente conversa com o paciente, a gente vai trilhando as perguntas, porque a gente sabe aonde a gente quer chegar. Aham. Certo? Certo. E aí a gente elabora as hipóteses diagnósticas. E aí sim vem o pedido de exames para confirmar o que a gente suspeitou. E não o contrário. Tá. Então, eu tenho vários, às vezes, pacientes falam assim para mim, doutora, por favor, vamos fazer pede para o meu filho ou para minha filha, para o meu esposo, vários exames. Tá. Aí eu falo, não, mas eu nunca vi o seu esposo, a sua filha. Eu preciso conversar. Não é para todo mundo igual, não é uma receita de bolo, Aham. né? A gente precisa individualizar cada caso. Exames laboratoriais, eles devem ser pedidos para confirmar Um diagnóstico. um diagnóstico suspeitado durante o exame físico e durante as queixas do paciente. E o contexto que isso se insere. Então, assim, você precisa ter essa conversa com o paciente, você precisa olhar o paciente de uma forma global. E a endocrinologia, ela é uma clínica. Então, assim, a hipófise controla a tireoide, que controla a hipófise, controla o ovário, controla a adrenal. Então, assim, é tudo interligado. Todos os sistemas endocrinológicos, hormonais, eles são interligados. Então, como eu vou avaliar a tireoide do paciente se eu não vou saber se ele sofreu um acidente e bateu e teve um trauma craniano grave, né? Um acidente de carro e teve um trauma craniano lá atrás e ele tem uma disfunção da hipófise e não da tireoide. Então, o sinal para a tireoide dele
está danificado porque ele teve um traumatismo craniano. Então, assim, você precisa ir direcionando para você chegar na principal hipótese diagnóstica. Então, por exemplo, doutora, às vezes, vamos supor que não, Sim. não fosse você, Sim. né, a médica, mas cheguei lá com sintomas, e aí, de repente, fez os exames, e eu tô com alguma alteração na tireoide, olha, tá aqui o remédio, você toma, que pode dar algumas contraindicações, por exemplo, né, algumas Sim, reações pode dar efeitos adversas, colaterais, né? sim. E aí, quer dizer, aí eu mudo o remédio por conta do efeito colateral, aí eu começo uma cadeia de remédios em cima de remédios por conta de um diagnóstico. Sem melhora de sintoma. Exatamente. Isso, E sem talvez melhora não de seja, sintoma. não seja somente a questão da tireoide, Sim. mas outras coisas que estão escondidas que eu, enquanto médico, não perguntei. Não perguntou. Isso. É assim, alteração da tireoide, né, especificamente, alteração do hormônio tiroidiano, que é o T4 Tá. livre, né, que é o dosável. Tá. Porque o T4 é o que é produzido pela tireoide, né? Uhum. E quem age na periferia, nos órgãos, é o T3, a maioria. Tá. A tireoide produz T3 e T4, só que a maior parte da produção é de T4. Tá. Então, a gente tem valores pré-determinados que, assim, um T4 no limite inferior. E quem que manda a tireoide ter essa produção? O TSH, que vem da hipófise. Tá. Então, ela manda um sinal, que é o TSH, que vai lá e estimula a sua tireoide a produzir T3 e T4, Tá. certo? Certo. Então, assim, quem que determina... A gente tem valores, né, pré-determinados que, assim, se o TSH da tireoide, da hipófise, estiver em torno de 4,5, normal é até 4,5, 5, ou 4,8, 5,6, isso é uma doença da tireoide? Com T4 livre normal, isso é uma doença da tireoide? Pode ser que não. Pode ser que seja uma variação do normal. Agora, quando você tem um hormônio que o T4, em geral, varia em torno de 0,5, 0,7, dependendo do método realizado, até 1,7. Você tem um T4 livre de 0,2, tá baixo? Com um TSH de 10. Você tem um hipotiroidismo. É uma doença da tireoide. O problema é que nós temos vários diagnósticos de doenças da tireoide com exames com discreta alteração e que não são. Por exemplo, obesidade leva o TSH a ficar mais alto da hipófise. E aí não é questão da tireoide, é Não. sim por conta da obesidade. Sim. E aí a gente percebe vários pacientes tomando mínimas doses de hormônio tiroidiano para tratar a tireoide e o que da questão não está sendo tratado, que é a obesidade. Nós estávamos falando fora do ar e achei extremamente interessante. Duas coisas, vou separar em partes. A primeira, Sim. Você disse, Dani, olha, nós estamos vivendo uma vida cotidiana, né, moderna, Uhum. louca. Porque, assim, nós, enquanto mulheres, temos várias atribuições, Sim. os homens também, né? Então, a sociedade moderna nos exige várias facetas. Sim. E aí, nós temos também, vamos supor, nós, enquanto mulheres, temos filhos, os homens também, a responsabilidade do filho, e assim vai, né? Sim. Vamos pensar numa família moderna, Sim. né? Que se apoia e etc e tal. Tá, então, às vezes, ela pode estar com algum tipo de alteração hormonal que não necessariamente seja, me corrija, doutora, por conta somente da tireoide. Às vezes, essa vida dela, o estresse, não é? Uhum. Ou uma questão psicossomática, está levando a alguma alteração. Sim, Dani, mas aí não vai ter uma alteração, vai ter aparecimento de sintomas. Sintomas, não vai alterar a produção hormonal, tá? Então, ela vai com a queixa. Ela vai com a queixa. Tá. Se você não esmiuçar esses sintomas e começar a ver, olha, tem antecedentes familiares. Você, por exemplo, a mulher, ela pode ter uma infecção e ter uma adrenalite, que é uma inflamação. É raríssimo isso, mas uma inflamação aguda por um vírus ou por tuberculose da adrenal, né? Que é uma glândula que produz o cortisol, produz os hormônios andrógenos, como testosterona, androstenediona, né? Os hormônios sexuais.
Então, ela pode ter uma infecção, então ela ou passou por um período de estresse, a gente teve a época pós-Covid, né? Exatamente. Que os pacientes ficavam gravemente, né, entubados em UTIs, né, por longa data, eles eram consumidos, né? E eles, assim, eram tratamentos, assim, de 40, 50 dias, né? E a reabilitação vinha depois de 2 meses, 90 dias, que se iniciava uma reabilitação, tanto da parte física, motora, como da parte neurológica, Sim. como da parte, né, do funcionamento de todos os órgãos. Então, talvez, teve pacientes que evoluíram com uma insuficiência adrenal. Porque o COVID também atacava a tireoide e o COVID também atacava a adrenal. Então, você precisa trilhar, mas não que a pessoa com estresse emocional, né, psicoemocional, ou com problema grave familiar, ou com a correria do dia a dia, ela vai ter alteração hormonal. Ela vai ter sintomas. Sintomas. Tá. E aí você precisa fazer o diagnóstico diferencial. Esses sintomas são de uma doença psicoemocional ou esses sintomas são de uma doença orgânica? Ah, São e duas lá uma coisas. consulta, como você disse no início, Sim, que você vai mapear tudo isso. sim. Tá. Então, por exemplo, a mulher chega. É muito frequente hoje em dia, não só a mulher, a gente estava conversando sim. antes de entrar, mas o homem também. Principalmente após os 40 anos, com queixa de baixa libido. Isso, né? doutora, isso, estávamos. Então, a gente estava conversando sobre isso. Então, assim, se você não conversar com o paciente, com a paciente, como você vai saber? É uma baixa libido porque ela tem demandas excessivas, porque o trabalho consome, porque ela está com problema no trabalho com o chefe, né? Ou porque ela está sofrendo assédio moral. Tem várias Sim. questões, né? Ou porque o filho não está bem na escola, ou porque, né, ela tá tendo que levar o filho para fazer terapias, né, adicionais na escola. Ela não está dormindo bem. Ela não consegue se alimentar, ela não almoça, ela vive, né, na correria, comendo. Eu tenho pacientes que falam para mim, doutor, eu almoço dentro do carro, de um trabalho para o outro. Então, se você não conversar com o paciente, como você vai saber? A libido provavelmente não é hormonal. Sim. Provavelmente. Sim. Então, aí você começa a perguntar para ela, os seus ciclos menstruais são regulares? São. Sabe, você vai perguntando questionamentos, assim, que você fala assim, se ela tivesse qualquer alteração hormonal, o primeiro sintoma seria esse. E não é isso que ela fala. Doutora, fala para nós aqui, estávamos conversando fora do Sim. ar, mas eu acho que é importante você colocar aqui. Você até colocou que é também preciso saber diferenciar que nós, mulheres, temos estímulos Diferente. de libido diferente dos homens. Isso. Né? A libido do homem é totalmente diferente da libido da mulher. A mulher, a libido dela, ela tem, a gente até fala, não é fantasia, mas a libido da mulher, ela surge no decorrer do dia. Só que antes, né, a gente estava até conversando, lá nos tempos atrás, a gente achava que a libido masculina era um botão, né? Isso, Você ligou, apertava, desligou. ligou, desligou, mas não é mais, tá? Então, por isso que vem aumentando muito, não é mais não, chegou à conclusão que não é assim. Aham. Por isso que vem aumentando, por quê? Porque o homem, na vida moderna, com todas as demandas, atribuições de compartilhamento das responsabilidades no casamento, não é mais liga e desliga. Isso. Né? Isso vem mudando ao longo dos anos aí. Então, a gente sabe que a mulher, ela depende de um convite, de um elogio, de uma ajuda que você não espera. Isso. Né? Então, assim, ou até do benefício de um bom desenvolvimento, né? Um bom rendimento do filho na escola, na vida social, do filho estar feliz. Então, assim, a mulher, ela se sente feliz de várias formas. Exato. Certo? Certo. Então, assim, a gente eu tive a oportunidade de ver uma psiquiatra, ela é sexóloga, a doutora Carmita, e ela fala assim que a mulher, ela consegue entrar na libido várias vezes. O homem não, ele entra, né, no desejo sexual Tá. e sai, termina.
Porque a mulher, ela entra na libido e, assim, no momento que ela tá mais, assim, como eu falo assim, quando ela tá mais feliz, aí ela Tá, pensa, nossa, tenho filho, ela consegue ter essa, a gente fala de um olhar ao redor, né? Ela tem tá. essas multifunções. E o homem não. O homem, ele entra com o desejo sexual dele, termina e pronto. Ele não consegue, né, expandir o horizonte. A mulher, ela não para. Só que ela entra e sai várias vezes. Então, atos no decorrer do dia, isso vão somando para a mulher melhorar a relação com o parceiro, né? Com o esposo e tudo mais, ou com o parceiro. E a gente precisa entender isso, e o homem precisa entender isso. O homem precisa entender essa parte, e a mulher, e o homem também precisa que a mulher olhe para ele de uma forma diferente. Sim, sim, verdade. Sim, é elogiá-lo. E a gente, na correria do dia a dia, às vezes você nem percebe que o teu companheiro, teu parceiro tá há dias sem nem te olhar, sem você nem vê. Então, é muito importante a conversa, o diálogo, olhando, porque hoje a gente fica trocando mensagem, né? Se deixar, fica todo Não, mundo e só com no o celular. marido, né? Você fica assim, você tem que conversar com ele, você troca mensagens, você troca áudio, você liga, mas a conversa no dia a dia é muito importante. Então, assim, a confiança no outro, o respeito, isso tudo é, soma para a libido da mulher ter, e não só da mulher, mas principalmente da mulher, ter um bom êxito, para ela sentir que ela tem um desejo sexual pelo outro. E é interessante, né, doutora, que você está falando, porque por vezes, é, de repente, vamos colocar assim, né, uma queixa, estou sem libido, vou até o médico, XPTO, não importa Sim, aqui. sim, sim. Ele falou para eu fazer o que é, né, o grande, eu acho que hoje é uma coisa até polêmica. Faça a reposição de testosterona. Sim. A reposição de testosterona hoje, ela tá, né, a gente já conversou sobre isso, ela tá banalizada, né? Isso, Assim, ela tá numa forma, assim, que é desrespeitosa até. A mulher, ela produz testosterona no ovário e na adrenal, tá, antes da menopausa. Então, a produção de testosterona na mulher pré-menopausa, ela é pelo ovário, pela adrenal e pela conversão de outros hormônios que a adrenal produz e os ovários, que convertem na periferia em testosterona. tá. Só que ela é 1/10 o valor da testosterona masculina, 1/10. Porque o homem, na verdade, o hormônio predominante É a é a... testosterona, a Tá, mulher é o estrógeno. A tá. gente está falando antes da menopausa. Então, a Certo, mulher certo. tem uma produção de estrógeno, uma produção de testosterona, 1/10 da produção de testosterona Do masculino, homem, do tá. valor, certo? Certo. Só que quando a mulher entra na menopausa, quando ela tem ovário, ela entrou na menopausa sem cirurgia, ou ela tirou só o útero e manteve os ovários. Tá. O ovário passa a produzir 50% de testosterona, porque ele não produz mais estrógeno. É, doutora? É. Ele aumenta a produção dele, inverte a produção. Tá, E aí, 40% é produzido pela adrenal tá. e 10% pela conversão periférica dos outros hormônios, que também são produzidos pelos ovários, são os andrógenos, e pela adrenal. Tá. Então, a reposição de testosterona na mulher pós-menopausa, ela pode ter sua indicação em raros casos, quando a mulher, principalmente, não tem ovário. Quando ela não tem ovário, Tá. tá? Por quê? Porque essas mulheres são candidatas a ter uma patologia que é raríssima no mundo, mas elas são as principais candidatas, que é o transtorno do desejo sexual hipoativo. Explique, doutora. Essa patologia, ela comete em torno aí de 13% até 30% de mulheres pós-menopausa, não é a mulher pré-menopausa, na idade fértil, no mundo. Então, é muito rara. Essa patologia a mulher não tem desejo nenhum pelo companheiro, nem sonho, nem nada, ela nem pensa. Só que ela tem uma autopunição por isso, ela se culpa por isso.
Não é porque ela não tem libido, ela não tem desejo, porque ela tá cansada, porque ela quer dormir, porque ela não dormiu 3 dias com o filho doente. Não. Tá. Ela se culpa. Ela se sente muito culpada. Um sentimento de culpa. Então, hoje se trata essas mulheres por 6 meses para ver se tem a melhora dos sintomas, mas com doses mínimas de testosterona, mínimas, baixíssimas. E a indicação é o uso de testosterona gel. No Brasil, a gente não tem. Assim, a gente tem nas doses de testosterona gel, a gente até teve uma testosterona gel que foi lançada recentemente, mas nas doses alta, porque é um pump. É um tanto que sai. Tá. Então, aquilo vai sair tantas miligramas. E na mulher é 1/10 daquilo, quase, que tem que ser dado. Então, peraí, doutora, agora me surgiu uma dúvida. Sim. Tá. Mas eu já vou para o outro lado. Sim, sim. Que você me fez pensar para o outro lado. Sim. Por que, então, nas mulheres em idade fértil, vou chamar assim, ainda há reposição de testosterona? Porque... Por chip de beleza, que quer que seja? Porque isso simplesmente se mudou, assim, teve mascarado. Tá. Isso simplesmente é uso de anabolizante. Porque a mulher, ela tem a produção normal dos hormônios. Ela não tem doença nenhuma, ela só tem baixa libido. Isso. Se você der testosterona para a mulher, vai ficar em níveis suprafisiológicos, além do que é permitido para a mulher. Tá. Então, hoje, os grandes laboratórios, eles não colocam mais, eles colocam assim, na mulher, até tanto a testosterona, quando você faz um exame de sangue. Tá. Porque a gente investiga testosterona nessas mulheres que são férteis ainda, né, em idade fértil, quando a gente tem suspeita de excesso de testosterona. Quando? Quando ela tem acne, espinha, quando ela tem aumento dos pelos na face. Mudança de voz, Mudança de voz. Mas aí, a gente suspeita de excesso de testosterona quando a gente tem síndrome dos ovários policísticos, quando a gente, que são, né, mulheres com câncer, com tumor. Um tumor de ovário produtor de testosterona. Um tumor na adrenal que possa estar produzindo mais testosterona. Certo? Agora, quando a gente dosa na mulher, por exemplo, essas mulheres, se você dosar a testosterona dessas mulheres em idade fértil, que estão fazendo reposição de testosterona, a testosterona vai dar além do normal, da faixa superior, do limite superior. Então, isso é suprafisiológico. Isso é anabolizante. Não é anabolizante, a gente chama tudo aquilo que leva a ganho de função e de ganho de massa muscular. Então, é anabólico. Insulina é anabólico. Ah, é, doutora? Insulina é anabólico. É anabólico, tá. Porque ele leva a crescimento. Tá, entendi agora o conceito de anabólico. Tá, isso, entendi. Ele leva tudo que leva ao aumento da função. Então, aumenta músculo, a insulina aumenta a fome, a insulina aumenta peso. Aumenta, isso, aumenta o peso. Ela aumenta o peso. Tá. Então, assim, tudo que é anabólico aumenta a função. Então, é anabólico. Então, catabolismo é quando você tem perda. Então, você tem perda muscular, você tem perda de peso pela doença. Anabólico é quando você aumenta. Isso. Então, se você dosar, elas estão em uso de anabolizante. Então, e aí, na verdade, posso categorizar, uma dúvida minha, doutora, posso categorizar de que também essa mulher tem mais força física? Muito mais força física. Ela vai ter uma força física do nível de testosterona que ela tem. Ela vai ter a força física de acordo com o nível de testosterona pareado com os pares. E isso não quer dizer que com esse, vamos dizer, com esse ganho que a doutora colocou aí, significa que a libido foi resolvida. Não. Certo, não. doutora? Perfeitamente, não. Porque se a queda da libido for por outros fatores, não vai resolver. Muito pelo contrário, porque a mulher fica com irritabilidade. A mulher fica agressiva. Com a testosterona mais alta. Alta. E no homem também. Os sintomas são os mesmos. Então, agressividade, acne, né? A espinha, aumento dos pelos, aumento da voz. A voz fica mais grossa. E uma das coisas que não voltam, mesmo parando o uso, é a voz.
Não volta. Não volta, doutora? Não, não volta. Não, não volta. Não volta. Essa não tem não- como não- reverte. Reverte as espinhas, a acne, os pelos, a queda do cabelo, Sim, né? sim. Androgenética aqui na frente, mas a voz não volta. Uma vez grossa, sempre grossa. Vai ficar grossa. Então, alarga a base do nariz, você fica com aquele rosto mais quadrado. Isso é a definição De dos uso. efeitos de testosterona no homem, né? Sim. O rosto feminino é diferente do rosto masculino, Sim, certo? sim. Então a gente tem esses efeitos colaterais. Só que hoje se vende uma ideia, né? Se vende. Eu nem gostaria de falar se vende, porque eu acho que medicina não se vende, né? Se propaga. Medicina se propaga e é para trazer o bem, né? Isso, é. O bem você cura quando possível, né? Você previne, né? E você aconselha. Então, assim, você não pode causar mal, você não pode ter efeito e você não pode achar. A sua opinião na medicina não vale. A sua opinião. Você não pode começar a tratar um tratamento, não é que não vale, me expressei errado assim. Tá. Aquele tratamento X é melhor que o outro, não é você que define isso assim. Que não vai ter. Eu posso começar a usar testosterona nas mulheres de idade férteis porque elas vão melhorar. Quem provou isso? Existem estudos por trás de todos os remédios. Estudos validados, porque a gente tem que pensar lá na frente. Essas Isso. mulheres têm 40 anos, Exato. 30 anos. Lá na frente, o risco cardiovascular, de infarto, de doença cardíaca, de derrame, de AVC, de tumores. Porque o excesso de testosterona na idade do adulto jovem, ele aumenta muito a incidência na idade, a partir de 60 anos, na terceira idade, de câncer de fígado. Doutora, eu não sabia disso? Sim, Então, ou seja, câncer de fígado. é uma coisa que vai se somatizando. Somatizando. Só que o problema é assim, ninguém pensa lá na frente, né, Dani? Então, ninguém tem... porque as pessoas, elas querem envelhecer 40, 50, 60 anos como se elas tivessem 20. O envelhecimento tem que ser de forma saudável e não com elixir, né? Da Isso. juventude, Exato. né? Exato. Mas você sabe que eu estava lendo, né, para nossa conversa, que assim, em 1800 lá, quem começou a estudar os andrógenos, que sabia que existiam hormônios, né? Eles faziam macerado de testículo dos animais, eles sabiam que existiam substâncias que tinham essa capacidade de ter a relação sexual, de atrair o outro, né? E aí ele desenvolveu um macerado com testículo e tudo mais. E ele foi comercializado como se fosse assim, o elixir da juventude. Isso lá Era atrás, lá, doutora. 1800. Em torno de 1820, 1830. Ou seja, uma coisa 200 anos atrás, doutora. Então, já era assim. E é o que a gente vê, né? A gente está vivendo agora. E aí, foi visto que era um óleo e você sabe que perde totalmente a função. Assim, os andrógenos, eles são extremamente sensíveis à manipulação. Então, assim, não servia para nada. Mas a gente está numa fase, então, assim, eu sempre falo, sempre converso com os meus pacientes, que assim, a gente precisa envelhecer, sim. A gente precisa envelhecer de forma saudável. Porque a gente tem dois caminhos. Ou a gente envelhece, ou a gente morre. Mas a gente não pode envelhecer achando que com 40, 50, a gente vai ter a mesma disposição dos 20. Só que a gente tem a maturidade dos 50. Ai, perfeito, doutora. Né? Perfeito. A gente tem a maturidade dos 60. Perfeito. Quantas mulheres... Tem hora que eu falo para as mulheres, olha para você... Você não se sente mais, né, mais madura, mais feliz, sabe assim? Porque Mais segura de si. Mais segura. Você tem uma família, você é feliz, você tem o seu trabalho, você tem a sua carreira. Não, você é mãe. Tudo que você trilhou, você está fazendo. Não, vou mudar. Tô num trabalho, não estou satisfeita, vou mudar. Eu sei, mas você tem essa flexibilidade que com 20 anos você não tem essa maturidade. Exato. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar que a gente precisa envelhecer de forma saudável. E não existe envelhecimento
que você vai tomar uma pílula da juventude. Isso não existe. Aí, doutora, me permite até fazer um parênteses aqui, né? Uhum. Do que a gente está falando, porque isso eu estou falando por mim, e me perdoe que de repente discordar, mas está tudo bem. O que me parece, a grosso modo, é que as pessoas querem uma pílula mágica para, olha, eu preciso perder peso, toma uma pílula mágica. Sim. Eu preciso dormir melhor, toma um remédio para dormir. Sim. Eu preciso, de repente, parecer mais jovem, toma um remédio. Então, ou seja, tudo à base de medicação, Sim. né? Sim. E aí não está se vendo qual é a parte do causa. paciente, a causa, né, que está levando a isso, e qual é a parte de responsabilidade do paciente. Sim, sim. Né? O problema é assim, claro, se você, é por isso que é muito importante a consulta, a Isso, conversa, isso, né, com o conversa, isso. paciente. Eu até te dei um exemplo. Tem paciente que às vezes se descontrola, começa a chorar falando do assunto, ela fala, ai, desculpa, eu não, né, eu trazer esses problemas, mas como que eu vou avaliar o que ela está fazendo em relação ao que foi proposto na consulta anterior, que ela não está conseguindo? Eu preciso entender. Uhum. Eu preciso entender por que ela não está conseguindo fazer uma atividade física regular. Porque não é fácil, Dani. Não, não é. Não é fácil. Não é simplesmente, vou fazer atividade Nossa, física e nunca... vamos. Vamos, Não, tá tudo bem. não tá. Claro que quem tem uma rotina de atividade física desde a idade de 20 anos, né, idade adulta, e mesmo assim, porque eu tenho várias pessoas que eram atletas e que hoje estão num sedentarismo total, Uhum. né? Então, assim, é a vida moderna. A vida moderna englobou a gente, assim, né? Então, eu falo assim, então eu preciso entender o que está acontecendo. Então, assim, ao remédio, por exemplo, eu não tô tendo insônia, certo? Ok, você está tendo insônia. Ah, porque eu não durmo bem, eu acordo cansado, tenho sonolência. Será que não é o peso? Será que você não está tendo apneia do sono? Então, assim, você precisa ir direcionando o paciente. Não, eu tenho insônia porque eu estou com uma crise de ansiedade, porque eu estou com um problema no trabalho. Então, assim, porque tem coisas na vida da pessoa que você não consegue resolver de prontidão, né? Não. Por exemplo, ela está tendo problema no trabalho, mas ela simplesmente não pode parar de trabalhar Exato. naquele lugar. Então, assim, às vezes ela precisa ser medicada por um tempo para sair daquela fase aguda e conseguir seguir adiante. Né? Até ela conseguir trocar o emprego, até ela conseguir resolver o problema familiar. Então, assim, por exemplo, o gatilho, eu tenho um gatilho que eu tô com um problema muito pessoal, de um ente muito querido, tá com uma doença muito grave, tal, eu não tô dormindo, é uma pessoa muito importante para mim. Ok. E é a demanda, porque eu que cuido. Uhum. Então, assim, é importantíssimo o sono. Então, claro, você tenta medidas alternativas, olha, a higiene do sono, né? Tem toda a parte de educação, mas você precisa talvez tratar o paciente naquela fase aguda para depois ele conseguir, porque senão vira uma bola de neve, porque não dorme, não se alimenta direito, trabalha, depois faz no outro dia, cuida da pessoa, porque reveza, geralmente as famílias se revezam, então é uma bola de neve. Isso daí altera toda a parte hormonal, toda a ação dos hormônios, mas não é que vai alterar valores. Não adianta dosar. Altera o ritmo circadiano dos hormônios, porque a gente tem picos de hormônios pela manhã para você acordar. Tá. Então, a sua melatonina, né, que todo mundo agora, melatonina, ela cai, o seu cortisol aumenta para você levantar. Você tem picos de hormônios adrenérgicos para você levantar. Então, o organismo, ele funciona em plena sintonia. Quando você fica noites e noites sem dormir, você não tem o aumento da melatonina, você não tem o pico do cortisol, porque você não dormiu. Então, doutor, por isso que grande parte, quem trabalha à noite faz turnos... É um caos. Por conta disso. Tem Sim. tudo, na verdade, vou chamar desregulado, né? Me permita. Desregulado. E o aumento do peso vem muito. Isso, pacientes. Muito, muito. Eles têm um ganho de peso, assim, que você não imagina. Mas é o que a gente tem. Eles trabalham nesse turno. Exato. Né? Mas, assim, é um descontrole, porque, além disso, esses pacientes, essas pessoas, elas trabalham 12, então, um dia ela trabalha, um dia ela dorme na casa dela. Isso. Aí ela volta no outro dia para o trabalho. E quando ela tem folga, que às vezes uma vez por semana, ela fica 2 dias em casa.
Então, o organismo, ele fica extremo, mas a gente vai ajeitando, vai Sim. tentando. E dormir durante o dia não é a mesma coisa de dormir à noite. Explique, doutora. Claridade, barulho. Abre a janela, por exemplo, vamos dar um exemplo, quem mora num bairro movimentado, né? Tá. Abre a janela do apartamento à noite. Silêncio. Silêncio. Durante o dia. Barulho. Então, o sono, o aprofundamento dos sonos para as fases mais profundas, para entrar no sono REM, não acontece às vezes. E essa questão de suplementar a melatonina que você estava colocando, doutora? Então, a melatonina não é um suplemento. Não é? Ela é um hormônio. Igual a vitamina D. Ela não é um suplemento, ela é um hormônio. Ela é hormônio. O nosso corpo, ele produz a melatonina quando você não tem a exposição à luz. Quando você chega, você faz a higiene do sono, você tira toda a exposição à luz, libera a melatonina. Quando vai caindo o barulho, a agitação, e aí tira a luz. Então, assim, eu deito na cama 9 horas, mas aí eu fico no tablet ou no celular. A luz azul é a pior que tem, porque não ocorre a liberação de melatonina. Então, você fica ali desperto. Isso, aí você vai lá e dá... Então, assim, você usa melatonina, nós temos hoje a suplementação de melatonina. Suplementação não é o uso da melatonina para indução do sono em pacientes que têm insônia, principalmente a insônia no início, não a insônia terminal, a insônia inicial, nas fases iniciais do sono. Por quê? Mas a pessoa fica lá no celular. Então, adianta dar melatonina? Não. Aí ela fala, não resolveu. Só que a gente tinha uma questão com a melatonina. De uns 2 anos para cá que isso foi resolvido. A melatonina daqueles potes que vendem nas prateleiras das farmácias, né? Em lojas de suplementos, elas não são, como elas são consideradas suplementos, elas não são supervisionadas. Então, dentro de um mesmo pote de melatonina que está escrito lá, 3 miligramas, tinha melatonina cápsula com 1, com nada, com 3, com 5, com 10. Nossa. Porque não tem supervisão de quanto. Quando é suplemento, ninguém supervisiona o que tem lá dentro. Aí agora a gente começou a ter duas farmacêuticas, 2 empresas farmacêuticas que estão produzindo melatonina em gota. E aí você sabe, tantas gotas, tantos miligramas. Então você tem segurança em passar a medicação. Nossa. Sim. É bem complexo. E mesma coisa a gente tem com os outros suplementos. Então, isso é a aí mesma história, doutora. Mesma história. A vitamina D também, né? Que veio a vitamina D tem que suplementar para todo mundo, vamos dar para todo mundo, e tem que manter doses altas de vitamina D para melhorar doenças autoimunes, para não dar doenças, né? Doenças que o próprio organismo acaba produzindo contra ele mesmo, que pode ser o fator gatilho, pode ser o estresse, né? A gente tem um tipo de diabetes tipo 1. É autoimune. O próprio organismo destrói o pâncreas, as células produtoras de insulina. Então, vamos suplementar a vitamina D em altas doses. A vitamina D intoxica. Ela tem a intoxicação aguda por vitamina D, não tem antídoto. Não, doutora? Não. A pessoa vai para a insuficiência renal aguda e vai para diálise. Se não conseguir dialisar, vai a óbito. Nós tivemos vários casos na pandemia, porque teve muito, né? De óbito por intoxicação por vitamina D. Porque no sentido de tomar vitamina D para você ficar... Você toma para ficar imune, para melhorar a sua imunidade, para não ter doenças, porque tem algumas linhas aí de pensamento que se basearam num único trabalho de que vitamina D em altas doses faz bem para a saúde. Então, a gente repõe em pacientes com deficiência de vitamina D grave, que é pós-bariátrica, 50 mil por semana. Então, as pessoas tomavam 50 mil por dia. Vamos falar de uma outra coisa. Sim. Gostei agora. Pacientes pós-bariátrica. Claro que, me corrija, doutora, por favor. Sim, claro. Esses pacientes, do que eu li de alguns estudos, eles não vão mais fazer
né, a absorção ou quebrar as vitaminas dos alimentos. Então, eles precisam fazer a suplementação de vitaminas. Isso. Correto, doutora? Correto, correto. Caso ele não faça. Ele desnutre. Ah, Então, assim, a bariátrica é onde é feito hoje, né? Que é a Y de Roux, que é a mais comum, né? Que é feita, tem outras formas da essa bariátrica, daí, mas é a mais comum. qual que é essa, doutora? É a que isola uma parte do intestino, que Tá, faz, que é tá, a mais comum, tá. tá? E chama Y de Roux. Tá, E aonde você vai desabsorver, que não vai passar o alimento, é onde absorve vitamina B12, onde você isola. Tem uma parte do estômago que você isola. tá, Então, o estômago fica menor, tá. tá? Então, o estômago, ele era assim, você isola uma parte. Nessa porção aqui, que era absorvida a B12, cálcio, vitamina D e outras vitaminas, vitamina A, vitamina C. Várias vitaminas é absorvida nessa parte aí. Como ela foi isolada. Isso não absorve. Então, você precisa suplementar. Por quê? Quando você suplementa, a absorção acontece nas outras partes do organismo. Nas outras partes do porque sistema você está digestivo dando, ali. além da comida, a suplementação. Ah, tá. Certo? Além das vitaminas da comida. Porque pessoa saudável não precisa tomar comprimido. Precisa comer. Nenhum suplemento de vitamina não é necessário se você está se alimentando bem. Tá. Tá? Se você, eu tô mal, não tô conseguindo fazer as alimentações direito, tal. Então, cada caso é um caso. Mas Tá. pessoa saudável, primeiro, a gente sempre fala, primeiro comer, Bem. depois tomar comprimido. Tá. Pílula de suplemento. Sim. Porque a gente tem uma ideia, as pessoas falam assim, eu tô entrando nos 40 anos, 50 anos, não preciso tomar suplementos, vitaminas. Você está comendo? Você come a quantidade de proteína, de minerais, Tá de comendo carboidrato bem, tá fazendo exercício, tá dormindo. Então, assim, é um todo, certo? Então, voltando agora ao paciente da bariátrica. A bariátrica nada mais a gente sempre fala de uma desnutrição programada. A gente tem uma perda em torno de 25% de peso no primeiro ano. Tá. Então, assim, é uma coisa que você faz. E nisso você perde massa muscular, a perda de peso leva à perda a queda de cabelo, né? A fragilidade da pele, a queda de proteína, porque você também absorve mal as proteínas. Então, o que a gente precisa? A gente precisa suplementar. A pessoa que não suplementa a bariátrica, eu falo, vocês vão fazer uma bariátrica, você vai casar com endócrino. Porque é para sempre. Então, isso tem que ser explicado sempre antes da do cirurgia. procedimento. Tá. Mas as pessoas, quando elas querem fazer a bariátrica, agora tem mudado muito. Eu tenho paciente de bariátrica já operado há mais de 15 anos. Tá? Elas queriam saber de operar, porque elas achavam que aquilo ali ia A solução curar. da vida. Cura. Tá. E a gente sabe hoje, a gente achou também, quando surgiu a bariátrica, que a obesidade ia ser curada pela bariátrica, mas a obesidade não tem cura. A obesidade é uma doença crônica. Ela é controlada, mas ela não tem cura. A obesidade é uma doença como hipertensão, como diabetes. Se controla, mas não tem cura. Se você parar de fazer o tratamento, vai voltar. Tá? E o que a gente tem visto nos pacientes pós-bariátricas de 10, 15 anos. Né? Exatamente, doutora. Sim, porque quando você faz essa restrição no estômago, diminui volume, mas você pode comer coisas de pouco volume e calórico. Porque o que engorda é a ingesta calórica do dia. Exato. E a falta de movimentação suficiente. Sim, porque e assim, o que eles fazem? Eles perdem o peso, então a imagem do espelho acabou. Então eles acham que eles têm... Está resolvido. Está resolvido. Então, a parte de atividade física, e eles perdem muita massa muscular, muita. E perder peso é difícil, mas manter o peso perdido é mais difícil ainda. Muito mais. E quem ajuda a manter esse peso perdido é o quanto de massa muscular que você tem. A doutora Gisele falou sobre isso aqui. O exatamente. Quanto de massa muscular você tem. Então, eles não aproveitam para fazer atividade física,
eles continuam, assim, com a dieta irregular, menos volumosa, mas irregular, não saudável. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque, assim, e mesmo saudável, existe caloria, Sim, claro. né? Sim. Então, assim, a gente tem visto muito, vamos tirar o glúten para melhorar toda a parte de inflamação do organismo, a gente tem que tirar o glúten. Não é para todo mundo. Porque alimentos sem glúten, farinhas sem glúten ou outras, são calóricos. Às vezes mais calóricos Do que a do própria que farinha. a farinha. Mas eu não me sinto bem. Ok, cada caso é um caso, ele deve ser individualizado, Aham. certo? Mesma coisa da lactose, do leite. Ai, o leite não pode. Quem que dá cálcio para os ossos? Então você não toma o leite, mas você toma cálcio via oral, comprimido. Quem tem intolerância, quem não se sente bem, quem tem alergia ao leite, quem produz, às vezes tem pessoas que têm crises de rinite, quando toma. Cada caso é um caso, mas não para todo mundo. Aham. Porque a mulher, para ter osso bom Precisa do na cálcio. menopausa, para não ter osteoporose, precisa do cálcio e da vitamina D. Porque a partir dos 40 anos a gente não produz mais vitamina D na pele. A produção de vitamina D na pele é muito baixa. Não adianta se expor tanto ao sol. Não adianta nada, na verdade. Porque você não pode estar com protetor solar. Aham. Então, você precisa da ingesta de alimentos que tenham a vitamina D, mais a suplementação, se for necessário. Perfeito. Então, a gente precisa pensar nisso, que a gente precisa primeiro ter a consciência, a gente precisa olhar para o paciente, a gente precisa ver o paciente de um modo, num todo. E entender a queixa dele, da onde vem. Às vezes a gente pensa que é de um por exemplo, a mulher chega com baixa libido, mas ela está com vários problemas. Adianta você dar testosterona para ela e ela não ter uma condução ou tá deprimida. E você, eu tenho insônia terminal, no final da noite. Você vai lá e dá melatonina para ela. O que vai adiantar? Nada. A insônia terminal dela pode ser depressão. Não é todo mundo que está deprimido que não sai de casa para trabalhar, fica dormindo. Tem depressão que é você só tem a queixa de insônia terminal. Então, a gente precisa ter muito cuidado. E nisso, a gente tem na hora que a gente conversa com o paciente. Na hora que a gente vai fazendo as perguntas. Como tá? E a sua vida? O que você faz? Que é o que você fez comigo, exatamente. Como é? Como a sua rotina? Você Isso. acorda, você dorme, né? Então, assim, não adianta. Vai adiantar? Então, você precisa mandar esse paciente para o psiquiatra. Aham. Ou fazer uma terapia, né? Ou fazer rever os conceitos de boa qualidade de vida, fazer uma yoga, fazer, né? Uma coisa introspectiva, que você entre lá e, olha, eu vou ter que começar. E não adianta querer mudar tudo de uma vez, você tem que ir passo a passo. Passo a passo. Então, a gente precisa, só que é mais fácil, né, Dani? A gente repor, tá com baixa libido? Toma. Entendeu? Porque quando não melhora, ela não, às vezes, maioria das vezes, não volta no mesmo profissional. Ela vai em outro. Para ter a resposta que ela quer, doutora. Para ver se consegue. Não é a resposta que ela quer. Porque ela está sofrendo. Ela tem essa sofrendo assim, é uma queixa do parceiro dela, ela está cansada. Ela quer que alguém olhe para ela e fala, ou para ele, não é só para ela não, Sim, para ou ele, Aham. e fale assim, eu vou tentar ver o que você está sentindo. Sim. Olha, eu acho que é psicoemocional. Você precisa de ajuda de um psiquiatra. E tem pessoas que não aceitam. Porque você faz toda a triagem de doenças orgânicas que você suspeita, vem tudo normal, e ele fala assim para você, mas não deu nada aí. Porque a doença psicoemocional é complicado você aceitá-la e falar que você tem, né? Aí, hoje, nos dias de hoje... Século XXI. Pois é. E, assim, então ela fala, mas não deu alterado a tireoide? Tinha certeza que ia dar. Você entende? Então ela quer, porque é mais fácil, porque aí você tem um diagnóstico, alguém vai te dar um remédio que você vai melhorar. E não é assim. Não é assim de jeito nenhum. Então a gente precisa.
E a gente precisa, como médico, a gente tem a responsabilidade de orientar o paciente e a gente tem a responsabilidade de indicar o melhor tratamento. Mas o melhor tratamento não é o tratamento que o paciente deseja. O melhor tratamento é o tratamento que não tem danos a longo prazo. Efeito colateral, Dani, toda medicação tem. Tá. Só que o benefício tem que ser superior. Certo. Isso, doutora. Perfeito. O benefício tem que ser superior ao efeito colateral. Perfeito. Eu posso te dar uma medicação, você me ligar e falar, não estou me sentindo bem. Eu vou falar, suspende, vem aqui que a gente vai conversar e vamos rever o que a gente vai fazer. Aham. Então, essa disponibilidade do médico existe, tem que existir. E eu não posso falar assim, não, mas eu acho que se eu der testosterona para as mulheres, vai ser... Eu leio um artigo e tomo minhas conclusões e começo a fazer. Não. As coisas têm que ser validadas por sociedades, existem sociedades de cardiologia, mundiais. Aham. Então, as coisas, elas são determinadas. É claro que eu não preciso seguir à risca, né? Então, os consensos, né? Os fluxogramas, aquilo ali é para te dar um norte. Você decide, na hora que você está na frente do paciente, o que é melhor para ele. Porque você está com ele ali. Sim, é um caso. Então, não é para todo mundo. Mas você tem até onde você pode chegar. Entendi. Você sabe até onde você pode ir e o limite é, eu não posso causar danos em busca de benefício que não tem comprovação. Entendeu? Perfeitamente. E aí, só para a gente finalizar, que conversa boa passa rápido, doutora. Pois é. Incrível. Só para a gente finalizar, o que você está colocando, eu acho que é muito importante. Vide aí tantos erros grosseiros médicos praticados por gente que talvez não teria a habilitação para, Sim, né? sim. E causando danos ao paciente, né? Físicos, até levando à morte de pacientes. E psicoemocionais, Psicoemocionais, né? exatamente. Sim, porque o uso abusivo, né? A gente conversou bastante sobre testosterona nos homens, aumenta a agressividade, aumenta a irritabilidade, tem alteração de comportamento, pode levar à hipomania, então estados depressivos. Então, assim, de agressividade, de coisas que a gente vê acontecendo, né, em academias de alto padrão e tudo mais, que é extremamente justificável. É pelo uso excessivo de hormônios anabolizantes. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. O problema é que mudou. Antes a gente tinha... as pessoas faziam um uso obscuro, assim, né, nas academias. Hoje a gente tem pessoas que acreditam que... colegas, que acreditam que isso é o melhor. Então, a gente precisa, assim, não sou eu que sou, né, que sou a dona da verdade. Eu falo para as minhas pacientes, eu vou em todas as aulas de testosterona, de reposição, de menopausa, de baixa libido. Eu tenho interesse nisso. Um dia a gente vai achar um nicho além desse transtorno, né, do desejo sexual hipoativo, Sim. que é mínimo, que as mulheres vão se beneficiar com o uso dessa dose e vai ser segura. Pode ser que um dia chegue nisso. Sim. E que a gente volte a se falar aqui. Eu falo, Dani, olha, esse grupo vai se beneficiar e tem segurança. Segurança. Porque o que a gente vê hoje, mulheres com 30 anos infartando. Exatamente. E as mulheres não infartam quando elas têm estrógeno. O que protege a mulher, o homem infarta. Sim. Com 30, 40 anos, porque eles não têm estrógeno. Certo. A mulher, ela infarta, ela se iguala ao risco do homem na menopausa. Porque ela não tem mais o estrógeno. Não tem estrógeno. E as mulheres estão chegando infartando com 30, 35 anos no pronto-socorro. Com os implantes. E o problema do implante é o seguinte, ele é reabsorvível. E a mulher está lá infartando e você não acha ele para tirar. Exatamente. A mulher tem nódulos na mama, ela põe um implante, no decorrer ela descobre que é maligno. Então, ela tem um câncer de mama, que o crescimento dele para-se
quando você bloqueia o seu estrógeno e ela tem um implante com testosterona, estrógeno e tudo mais, e você não consegue tirar. Nossa. Porque é reabsorvível. Você não acha o implante. Você pode virar mulher, não acha. E esses implantes não tem quem produziu. Não tem uma pessoa responsável. Não tem o código. Quando remédios dão problema, né, na mídia, nas drogarias, fala, olha, tal Indústria, tal farmacêutica. indústria vai recolher o lote tal. Isso. Esses implantes não têm lote. Não tem lote. Você não sabe nem a quem recorrer. Fica a dica para vocês aqui, Pois é. né? Doutora, está convidada para voltar de novo. Com certeza, voltarei com muito Porque, prazer. Muito na verdade, prazer. conversa boa, passa muitíssimo rápido. Queria que você deixasse as suas redes sociais, para quem não lhe conhece, quer lhe seguir. Se você puder falar, Endócrino Ana Carolina. segue doutora Ana. Eu vou falar de novo, uma das melhores endócrinos que eu já conheci. Eu agradeço muito o teu carinho e o teu reconhecimento. É muito importante para mim. Acho que esse é o melhor presente que a gente tem, sabe? Doutora, você é minha Reconhecer. médica, então aquela história, eu não posso falar diferente prazer- disso. O prazer é meu você ser minha paciente. E a Muitíssimo gente ter essa obrigada. conversa hoje. Muito obrigada, eu que agradeço. Vamos fazer um brinde? Vamos, Em claro. saúde, obrigada pela sua Claro. presença. Ah, peraí que eu sou canhotinha. Aqui. Muito obrigada. E você que nos acompanhou até aqui, um beijo e até a próxima.